Olá pessoal, vamos gravar mais um vídeo para o nosso curso de Cálculo 3. Nós hoje vamos falar sobre as EDOs lineares homogêneas de ordem superior, certo? Mais precisamente sobre as equações de ordem 2, como nós vamos ver. A dificuldade que aparecer para as equações de ordem 2 é a mesma para as equações de ordem superior, tá bem? Então vamos lá. Bom, primeiro vamos caracterizar essas equações. São lineares, portanto, elas são escritas dessa forma. Os coeficientes, a n-1, todas as funções que dependem apenas da variável livre t, e aqui as derivadas. Como a equação tem ordem n, até a derivada de ordem n. Significa dizer que esse coeficiente a n não pode ser zero. Os demais podem não aparecer aqui, podem todos ser zero, inclusive. Mas esse a n aqui precisa ser diferente de zero. O caso particular, então, como eu disse, que é de grande importância, que nós vamos dar mais atenção a ele, quando n igual a 2, eu só tenho a parcela A2 de ty duas linhas, A1 de ty linha, mais A0t vezes y igual a zero. A ideia de homogênea, a equação homogênea, se diz porque ela é igual a zero. Se aqui fosse diferente de zero, uma função na variável t, a sua equação seria dita não homogênea. A gente vai estudar essas equações depois que a gente concluir essa parte das equações homogêneas. Bom, uma outra maneira de você escrever essa mesma equação é, uma vez que A2 tem que ser diferente de zero, eu posso dividir essa equação aqui por A2, então vai ficar y duas linhas, porque eu dividi por A2, A1 sobre A2, que eu estou chamando de P de T, A0 sobre A2, que eu estou chamando de Q de T. A gente vai trabalhar tanto com essa forma aqui, quanto com essa forma aqui, mas nessa primeira parte nós vamos nos ater mais a essa expressão para a equação de segunda ordem. Então está aqui a equação linear homogênea de segunda ordem. Tudo bem? A EDO. Bom, vamos lá. Eu estou interessado então em saber quando eu vou conseguir encontrar a solução de uma EDO de segunda ordem. Uma EDO de segunda ordem tem uma diferença para as EDOs de primeira ordem. Se vocês se lembrarem das soluções fundamentais, da solução geral de uma EDO de primeira ordem, ela sempre dependia de uma constante, C, certo? A solução geral. Uma EDO de segunda ordem ela vai depender de duas constantes C. E a gente vai entender por que isso vai acontecer, a solução geral. Primeiro eu vou definir o que é o Wronskiano de um par de funções. Tá? O nome é estranho, mas é simples de você entender. O Wronskiano de um par de funções y1 e y2 diferenciáveis, eu preciso que elas sejam diferenciáveis, é definido como esse determinantezinho aqui. y1, y1', y2, y2'. E aí, então, o Wronskiano das funções y1 e y2 é o determinante dessa matriz que eu obtenho aqui, certo? Esse Wronskiano ele tem um papel importante no que diz respeito à solução geral de uma EDO homogênea de segunda ordem. Por quê? Suponha o seguinte, que y1 e y2 agora são soluções daquela EDO de segunda ordem homogênea. Tá? Soluções da EDO de segunda ordem homogênea. Vamos admitir que P de T e Q de T sejam funções contínuas num determinado intervalo, tá bom? E nesse intervalo, vamos admitir que esse Wronskiano seja diferente de zero para pelo menos um valor de T, tá bom? Sob essas condições, nós vamos dizer que esse par de soluções, y1 e y2, é um conjunto fundamental de soluções. Tá? Elas são soluções porque eu estou supondo. Agora, por que desse nome, conjunto fundamental de soluções? Aí é que está. Esse conjunto fundamental de soluções se deve, porque uma vez que o par seja um conjunto fundamental de soluções, a solução geral da EDO de segunda ordem homogênea, ela vai ser escrita como uma combinação linear das funções y1 e y2. A solução geral de yt da EDO de segunda ordem homogênea, nesse intervalo i, é dado por C1 vezes Y1 mais C2 vezes Y2. Aqui uma pausa, porque esses dois slides a gente passou, na verdade, de forma bastante superficial sobre uma série de conceitos que eu preferi omitir.
para esse vídeo ficar um pouco mais enxuto e a gente ir direto ao ponto. Mas eu quero pelo menos fazer alguns comentários. O primeiro comentário é que se você pegar duas soluções de uma EDO homogênea, a soma dessas duas soluções continua sendo uma EDO homogênea. Na verdade, qualquer combinação linear desse par de soluções, sejam elas um conjunto fundamental ou não, continua sendo uma solução da EDO. Além disso, quando você pede que o conjunto Y1 e Y2 seja um conjunto fundamental de soluções, você está dizendo, na linguagem da álgebra linear, que essas duas funções são linearmente independentes. E aí, o conjunto de soluções dessa EDO de segunda ordem, você pode interpretá-lo como um espaço vetorial de funções, cuja dimensão é 2, porque esse conjunto fundamental de soluções é uma base para esse espaço vetorial. Então, tem todo um arcabouço aqui de álgebra linear por trás dessa construção, que eu deixei de falar, mas que é bastante importante, tá bem? Se você pegar uma equação de ordem 3, por exemplo, você vai ter um Wronskiano montado assim, y1, y1', y1 duas linhas, y2, y2 linhas, y2 duas linhas, y3, y3 linhas, y3 duas linhas. Se o determinante é diferente de zero, essas funções vão formar um conjunto fundamental de soluções para EDO e a solução geral vai ser a combinação linear da trinca de funções que você teria. À medida que você vai aumentando a ordem, o que vai acontecendo é que os seus conjuntos fundamentais de solução vão aumentando de tamanho também. Tá? Então é por isso que eu disse que a dificuldade que apareceria no problema de ordem 2, ela é basicamente a mesma que apareceria em outros problemas, certo? Calcular aquele determinante, é claro, para um conjunto de 5 funções vai ficar muito mais complicado, porque vai ser um determinante 5 por 5, mas a complicação é meramente computacional, vamos dizer assim. Bem? Então, uma vez que o Wronskiano seja diferente de zero em pelo menos um t dentro desse intervalo, esse par de soluções é um conjunto fundamental de soluções da EDO, e aí então a solução geral da EDO dentro desse intervalo é essa combinação linear. Ok? Bom, só para pegar um exemplo, eu vou pegar um caso simples aqui. Eu tenho uma EDO de segunda ordem, aqui linear, homogênea. Mais do que linear, ela é linear com coeficientes constantes. Na verdade, essa vai ser a situação que nós vamos mais focar. E aí, então, eu tenho duas funções aqui. Eu tenho a função y1 e a função y2. Exponencial de t e exponencial de 2t. Eu vou calcular as derivadas dessas funções. Veja, a derivada de y1 é a própria y1, porque a derivada da exponencial é ela mesma. A mesma coisa, então, para a derivada segunda. Então, para a função y1, a derivada segunda é igual à derivada primeira, que é igual à própria função. Para a função y2, a derivada primeira é 2 exponencial de 2t, então 2 vezes a própria y2, e a derivada segunda vai ser 4 vezes a própria y2, 4 vezes a exponencial de 2t. Bom, vamos pegar essa função y1 e as suas derivadas e vamos substituir aqui nessa EDO. Vamos fazer o mesmo para essa função y2 e as suas derivadas. Vamos substituí-las aqui na EDO e ver o que acontece. Então veja só, quando você substitui a y1 na EDO, ou pelo menos no lado esquerdo da EDO, o que você vai ter? Y1 duas linhas, menos 3 vezes y1 mais 2 vezes y1. Só que o y1 duas linhas é a própria y1. O y' também é a própria y1. Então essa expressão aqui fica y1 menos 3y1 mais 2y1, e essa soma é igual a zero. Portanto, a função y1 satisfaz a equação. Logo, y1 é solução daquela EDO. Então descobrimos uma solução, ou pelo menos foi nos dada uma função que é a solução da EDO. Nós não descobrimos ainda. Fazendo a mesma coisa para y2, pessoal, nós vamos ver que também y2 é a solução da EDO. Veja, y2 duas linhas menos 3y2 mais 2y2, o y2 duas linhas é 4 vezes a y2,
O y2' é 2 vezes a y2, e quando você fizer essa soma aqui, vai dar 6y2 menos 6y2, e isso também é igual a zero. Dessa maneira, nós encontramos um par de soluções. Melhor, foi nos dado um par de funções que são soluções da EDO. Vamos verificar agora se elas formam um conjunto fundamental. Para isso, falta testar se o Wronskiano desse par de funções é diferente de zero. Veja, o determinante que nós precisamos calcular, então, é y1 e y1'. Só que y1' é igual à própria y1. y2 e a derivada de y2, que é 2 vezes a própria y2. Fazendo esse cálculo, olha, vai dar 2y1, y2 menos y1, y2. Quando você faz essa diferença, y1 vezes y2. Aí eu vou substituir agora. Quem é y1? Exponencial de t. Quem é y2? Exponencial de 2t. Quanto é que dá isso daqui? Exponencial de 3t. E a exponencial é sempre diferente de zero. Exponencial de 3t é diferente de zero para todo t. Logo, mais do que serem soluções, desculpa, as funções y1 e y2 formam um conjunto fundamental de soluções para aquela EDO. E sendo assim, a solução geral da EDO vai ser dado por y de t igual a c1 exponencial de t mais c2 exponencial de 2t. Note, então, gente, aqui uma coisa importante. Se você tem um par de funções e se você tem uma EDO e quer testar se esse par de funções é um conjunto fundamental, o que você deve fazer é, primeiro, testar se o par de funções é um par de soluções, e sendo soluções, aí você vai e calcula o Wronskiano. Se você só testar o Wronskiano, você não sabe se o par de funções dado é ou não solução da EDO, certo? Então lembrem-se sempre disso. Um conjunto fundamental de soluções é um par de soluções para o qual o determinante é diferente de zero, em pelo menos um ponto dentro de um certo intervalo. E esse intervalo? Bom, esse intervalo é mais importante quando a gente lida com os problemas de valor inicial. Então, quando a gente lidar com os problemas de valor inicial, a gente se preocupa um pouquinho mais com o intervalo de validade aí, tá bem? Note então, pessoal, como eu disse no início, que a solução geral de uma EDO de segunda ordem é uma família de funções que depende de dois parâmetros constantes, C1 e C2, certo? Dessa maneira, quando você vai agora colocar um problema de valor inicial, esse problema de valor inicial vai determinar uma solução única para essa função, para essa EDO, desculpa, dadas condições iniciais para que essa solução seja única. No caso de uma EDO de segunda ordem, como você tem duas constantes, você vai precisar prescrever duas condições iniciais para a EDO, tá certo? Então, agora aqui, de maneira geral, um problema de valor inicial para uma EDO de segunda ordem, não apenas uma EDO homogênea de segunda ordem, mas para uma EDO de segunda ordem de maneira geral, é sempre necessário prescrevermos duas condições iniciais. O T0 aqui é um valor inicial da variável livre, e aí a condição inicial, tanto y quanto y' vai ser dada no T0. Então você vai prescrever qual é o valor de y de T0 e qual é o valor de y' de T0. E se fosse uma EDO de terceira, quarta, quinta, sexta ordem? Quantas fossem, qual seja a ordem da equação, vai ser o número de condições iniciais que você vai ter que prescrever. Sempre começando do y e terminando na derivada anterior. Então aqui é uma EDO de segunda ordem, parei na derivada primeira. Se fosse uma EDO de quarta ordem, então eu ia prescrever y de T0, y' de T0, y2' de T0, y3 linhas de T0, porque a EDO é de quarta ordem, paro na derivada de ordem 3, tá? Então, de maneira geral, a gente vai escrever assim, os problemas de valor inicial. E aí, só para a gente concluir aqui esse nosso vídeo de hoje, um exemplo, uma continuação daquele exemplo que nós começamos a estudar agora há pouco. Já encontramos a solução. Suponha que nós tenhamos dado condições iniciais y de 0 igual a 1 e y' de 0 igual a -1. Vamos voltar aqui, ó. Essa daqui é a solução geral da EDO.
Então, eu vou usar essa solução geral da EDO com essas condições iniciais dadas. Então, y de zero é C1 exponencial de zero mais 2 mais C2 exponencial de 2 vezes zero, e y de zero tem que ser igual a 1, pela condição inicial dada. Y' de zero, a derivada aqui ó, de y, vai dar C1 exponencial de t mais 2C2 exponencial de 2t, certo? É por isso, então, que apareceu esse 2 aqui agora, porque ele veio da derivada da exponencial de 2t. Então, y' de zero é dado igual a menos 1, mas eu posso calculá-lo a partir da derivada da solução, como C1 exponencial de zero mais 2C2 exponencial de 2 vezes zero. Essa continha, então, aqui ó, vai dar C1 mais C2 igual a 1, essa primeira equação. Nessa segunda equação eu tenho C1 mais 2C2 igual a menos 1. E aí é um sisteminha linear 2 por 2 que você precisa resolver. Resolvendo esse sistema, você encontra C1 igual a 3 e C2 igual a menos 2. A solução do problema de valor inicial, então, dado por aquela EDO homogênea de segunda ordem que nós vimos anteriormente. Essa daqui, ó. Por essa EDO. E por essas condições iniciais, a solução desse problema de valor inicial é y de t igual a 3 exponencial de t menos 2 exponencial de 2t. Nesse vídeo de hoje, pessoal, eu não falei nada ainda para vocês sobre como determinar essas soluções. Isso é para o próximo vídeo. No próximo vídeo nós vamos nos ater às EDOs homogêneas de segunda ordem, lineares, com coeficientes constantes. E aí nós vamos ver como resolver essas equações. Tudo bem? Então é isso. Espero que o vídeo seja útil para o estudo de vocês. Até mais.